Olá a todos e todas que aqui nos acompanham, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este webinar realizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, mais um webinar com um tema absolutamente relevante, e esse em específico, no qual eu tenho uma proximidade maior, né, para falarmos sobre mulheres e mercado de trabalho, um tema meu de pesquisa. Eu também, por fato de ser mulher, é claro, né? Temos aqui a Marjorie, hoje a nossa palestrante, que eu já vou apresentar em um minuto, mas também é com orgulho que a gente tem aqui na Câmara lideranças mulheres em frentes importantes e eu na presidência da Câmara, como a primeira mulher presidente da Câmara em 100 anos, na verdade 105 anos que a Câmara faz este ano, então é um grande orgulho poder ter um evento desta natureza para a gente discutir um tema tão relevante e para o qual, como eu mencionei, eu em especial tenho um carinho especial e um interesse em especial também. Então, eu sou a Ana Paula Vitelli e usaria os minutos iniciais para falar a vocês um pouco sobre a missão da nossa Câmara, que é ser a referência da comunidade empresarial Brasil-Reino Unido, propiciando um fórum relevante, cada vez mais relevante, de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e fazer parte de nossa instituição significa se conectar com empresas e executivos de alto poder de decisão no Brasil e Reino Unido. A Câmara opera por meio de comitês setoriais e grupos de discussão, então comitês que permeiam indústrias específicas do nosso país, mas também temas transversais às diferentes indústrias, como é o nosso Comitê de Capital Humano e Educação, o comitê, então, responsável por esta iniciativa. Para que você conheça um pouco mais sobre os comitês da Bridgman, pelos quais, então, a Câmara opera, eu convido a visitar o nosso site no bridgman.com.br. Faço, então, os agradecimentos, inicialmente aos associados mantenedores da Câmara, cujas marcas estiveram, então, divulgadas na tela inicial, antes de darmos início a esta sessão. Também agradeço ao time interno da Bridgman pelo suporte e organização deste evento, e, então, ao time da Bridgman envolvido diretamente na organização deste webinar. Em especial, então, Marcos Noel Barbosa, presidente do Comitê de Capital Humano e Educação da Bridgman, que fará a moderação desta conversa. Temos também a Marjorie Robles, que é nossa palestrante de hoje e é vice-presidente deste Comitê de Capital Humano e Educação, e eu quero agradecer a vocês dois por estarem conosco. E vou passar a palavra a Carolina Ures, que é a presidente da nossa filial São Paulo, no qual esse comitê está diretamente relacionado, e ela, então, fará palavras, também dirigirá palavras iniciais a vocês. Carol, é um prazer ter você também aqui, e eu passo a você desejando a todos uma excelente discussão, um excelente evento. Muito obrigada. Obrigada, Ana, obrigada pelas palavras de abertura, obrigada por estar prestigiando esse evento, que é para nós também tão importante. Como a Ana disse, a gente tem criado aí um protagonismo de representação, não só da comunidade britânica, mas como de toda essa comunidade feminina que hoje vem se empoderando, né, e liderando espaços e desafios, e demonstrando que vem fazer mais do que se propõe a fazer, né? Marjorie é uma das pessoas que a gente selecionou como uma líder que vai trazer muitos benefícios para nossas discussões. Já tivemos a oportunidade de conversar um pouco, foi delicioso. Eu mal posso esperar por essa oportunidade de te ouvir um pouquinho mais, Marjorie. Bom, queria agradecer aos mantenedores da Bridgman, né? Como a Ana mencionou, a gente tem tido uma representatividade muito grande e crescente esse ano por todos os esforços que a Câmara tem trazido, as discussões. A gente realmente tem atraído um público muito ativo, e a gente tem tido uma resposta dos próprios associados que tem sido muito linda nessa pandemia, que a gente precisa tanto de conteúdo de qualidade, né? Queria agradecer a oportunidade de estar nesse seminário também, porque vai ser o primeiro que nós estamos implementando em que líder e vice-líder de um dos nossos comitês vão poder se expressar, né? A gente vai fazer outros ano que vem,
mas eu tenho muito prazer de estar com o Marcos e com a Marjorie, que são realmente duas cabeças privilegiadas no meio. Acho que tem muito conteúdo que a gente vai explorar ainda, mas esse vai ser o primeiro de muitos. O Marcos Noel Barbosa tem feito a liderança das atividades do Comitê de Capital Humano e a gente tem feito, né, mais recentemente, reuniões e webinars periódicos para tratar de temas relacionados ao mercado de trabalho e realmente ao tesouro, que é o capital humano de quase todos os nossos associados. A gente tem uma preponderância de serviços e capital humano como a principal fonte de receita, né, e de valor. Então, a gente acredita que essas discussões, mais do que nunca, são absolutamente relevantes, né? Ao time da Britian, por sempre o suporte impecável, né, à organização dos eventos, a Marjorie, que eu quero muito ouvir mais o que ela tem a compartilhar com a gente. E antes de passar a palavra para o Marcos, eu queria só explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica desse webinar. O evento está sendo transmitido tanto no Zoom quanto no YouTube, né, no nosso canal da Britian, ao vivo. As perguntas só podem ser feitas pelo Zoom, né, pela plataforma permitir que a gente faça uma curadoria e possa receber de vocês tanto a indicação de nome, empresa, quanto se a gente não tiver tempo suficiente, a gente pode encaminhar respostas posteriormente ao evento. Então, é importante que as perguntas sejam feitas através da plataforma do Zoom. No YouTube, a gente não consegue ter essas facilidades. Enfim, eu espero que a gente consiga responder a todas as perguntas, mas eu sei que a Marjorie tem um conteúdo extenso para compartilhar, então, se a gente não conseguir, a gente depois trabalha com os associados que nos perguntarem, né, Marjorie, a gente retoma os assuntos. Eu passo a palavra para o Marcos e mal posso esperar por esse webinar. Obrigada, bom evento. Obrigado, Carol. Obrigado, Ana, pela abertura e, antes de mais nada, obrigado em especial, Marjorie, por ter aceitado o nosso convite de participar desse webinar e falar sobre um assunto tão relevante quanto o que a Marjorie vai estar compartilhando com a gente, e um conteúdo não apenas baseado em experiência e opinião, mas baseado em muito dado, em uma pesquisa global realizada, promovida pela Pearson, que a Marjorie vai estar compartilhando conosco e, claro, dando a sua perspectiva pessoal também, a visão especial aqui do Brasil, dado que foi uma pesquisa global. Meu nome, então, é Marcos Noel Barbosa, eu sou CEO da Cultura Inglesa, sou membro do Conselho de Administração da Britian e estou como presidente do Comitê de Capital Humano e Educação. Eu tenho uma alegria muito grande de compartilhar a liderança desse comitê com a Marjorie como vice-presidente e representante da Pearson. Quem já associou Pearson Cultura Inglesa sabe que a Pearson é a maior empresa de educação do mundo e aqui no Brasil controla marcas relevantes do segmento de ensino de idiomas, como o Wizard, e, portanto, é concorrente, sim, da Cultura Inglesa, mas mais que como concorrente, eu enxergo como parceiro, como par, né, de um setor com missões semelhantes. Então, muito bom compartilhar com a Marjorie e, através da Marjorie, com a Pearson, esse tema super relevante que é gestão de pessoas, capital humano e educação através da Britian. A gente assumiu recentemente esse comitê, foi esse ano, e antes da gente se propor a definir um plano de trabalho, né, um plano dessa gestão que a gente passou a liderar, a gente entendeu que a gente deveria ouvir os associados da Britian e entender, então, quais eram os temas relevantes para os associados, ligados, claro, a capital humano e educação, os temas atuais. A gente tinha algumas hipóteses, é claro, nesse mundo que a gente está vivendo em profunda e rápida transformação, futuro do trabalho e assim vai, mas a gente fez algumas reuniões ao longo desse ano para, então, ter clareza de quais eram os temas relevantes para a gente tratar através desse comitê de capital humano, através dos webinars, das reuniões, das palestras, e a gente chegou, então, em alguns 6 ou 7 temas
e a partir desses temas a gente começou a desenvolver o trabalho dessa fase do comitê esse ano. Temas como o futuro do trabalho, como eu já citei, sem dúvida alguma, confirmado pelos membros da Britium como um tema relevante, o trabalho híbrido, o trabalho remoto, a questão também de cultura organizacional e engajamento nesse mundo que a gente vive, que a gente está vivendo, que a gente vive desafios relevantes, né, de como a gente desenvolver uma cultura organizacional e mesmo manter uma cultura organizacional, né, num trabalho remoto e híbrido, a questão da articulação global, cada vez mais um mundo conectado e sem barreiras, como a gente se relacionar com empresas de outros países, representadas por pessoas não só que falam outras línguas, mas tem outros valores, outros princípios, outras formas de ser e de agir. A questão da automação e o impacto da automação no dia a dia das empresas, no futuro do trabalho, temas super atuais e relevantes como diversidade, equidade e inclusão, saúde mental, um tema também mais do que nunca muito relevante no dia a dia das organizações e das pessoas. Só para citar alguns dos temas, esses foram os temas, então, que nós escolhemos como prioritários para estar trabalhando através do comitê, através da Britium, com os nossos associados e com as pessoas e empresas que, de alguma forma, se relacionam com a Britium e têm interesse nesses temas. E a palestra de hoje, que a Marjorie vai compartilhar conosco logo, está claramente relacionado a esses temas. E cabe a mim, então, ter o prazer de fazer essa moderação, mas o bom moderador é aquele que fala pouco e deixa espaço para palestrante, então já vou encerrando essa abertura e apenas, é claro, compartilhando com vocês, então, uma breve bio, um breve perfil da Marjorie. A Marjorie Robles, então, ela é diretora de portfólio de aprendizagem da língua inglesa na Pearson Education, aqui Latin América. Ela foi, anteriormente, ela ocupou cargos de gerente de produto e coordenadora de marketing de produto, iniciou sua carreira, aqui está como 2011, mas tenho certeza que a experiência dela é bem mais rica, bem mais abrangente do que essa short. 2011 só na Pearson. Na Pearson, acho que foi, deve ser isso, então. Queria, Marcos, poder ter iniciado minha carreira, seria mais nova. A Marjorie também atuou como consultora acadêmica de vendas da Richmond Publishing, aí sim, então, anterior a Pearson, de 2005 e 2010. Trabalhou também como autora, como editora, professora e coordenadora de inglês em escolas, como o PSL K-12 aqui nos últimos 10 anos. Possui, assim, inúmeros certificados internacionais de proficiência em idiomas, atualmente cursando um MBA, um tema, por sinal, muito relevante, transformação digital, o futuro do negócio, enfim, é uma pequena bio só para dar um teaser, um overview sobre essa experiência da Marjorie. Então, com vocês, já deixo a Marjorie. Marjorie, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, e é com você, então. Muito obrigada, Marcos, Carolina, Ana Paula, um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai poder passar aí essa próxima hora reforçando todas essas demandas que o Marcos acabou de compartilhar, então eu estou muito feliz em poder apresentar, né, dados que vão justamente aí reforçar a importância desses pontos, né, que nós vamos tratar, e também agradecer esse convite de fazer parte do comitê. Estou muito feliz, Marcos, de poder aí, como vice-presidente, contribuir para esse compartilhamento de boas práticas, né? Eu acho que a gente precisa incorporar mais essas experiências, essa troca, porque é só assim que a gente cresce. E eu entendo que para a gente crescer e para a gente, de fato, abraçar as diferenças e rumarmos para uma melhor experiência de vida e de trabalho, enfim, de forma geral, a concorrência ela é muito boa, porque a concorrência nos faz querer ser sempre melhores, né? Então, aqui estamos juntos porque o objetivo é o mesmo, e eu acho que tem tudo a ver com a temática de hoje, então, agradeço aí a descrição da minha
da minha bio. Eu não sei se temos aqui no nosso webinar pessoas que participaram já dessa carreira de professores, né, os docentes, que é uma carreira que eu amo muito. Muitas vezes, quando eu vou preencher qualquer ficha e perguntam qual a sua profissão, eu coloco professora até hoje, porque eu acho que realmente essa carreira me deu aí toda a base, toda a possibilidade, a experiência de eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu acho que são detalhes muito importantes que essa troca com os alunos, com a educação, né, com a gestão escolar, ela nos traz, e eu consigo aplicar isso no meu dia a dia, no mundo corporativo. Tem suas diferenças, mas, no geral, eu acho que eu carrego comigo tudo que eu aprendi. Então, estou muito feliz, e tem um conteúdo muito bacana, como mulher, né, para compartilhar com todas vocês. Então, os desafios, eu acho que a gente já trilhou um longo caminho, mas a gente segue aí com muitos desafios pela frente. São eventos como esse, momentos como esse, que vão garantir que esse mindset, né, essa mudança ocorra nas sociedades. Então, é algo que realmente, às vezes, essa questão de diversidade, inclusão, a gente entende muito bem o conceito, mas a aplicação dele na prática, de forma natural e espontânea, às vezes ela é muito difícil de acontecer. O que eu fico feliz é que vou trazer alguns dados que vão dizer que isso talvez aconteça mais com a minha geração, os meus colegas, mas a geração novinha que vem por aí, geração Z, eles já estão muito mais antenados, muito mais críticos. Então, eu vou compartilhar esses dados com vocês, e para isso eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Então, vamos lá. Um segundo. E pronto. Então, eu vou começar apresentando a proposta, né, da pesquisa. Então, a Pearson é a maior empresa de educação, como o Marcos já compartilhou com vocês, né? E há muito tempo a Pearson já vem trabalhando com uma análise muito criteriosa de dados de mercado e de pesquisas com o nosso cliente final, que geralmente são os alunos, ou então os nossos parceiros, que são proprietários, né, mantenedores de escolas, enfim, parceiros de trabalho, de negócio, porque a educação, como tudo no mundo, está evoluindo muito dinamicamente. Então, realmente, assim, a gente conta com a nossa experiência prévia, mas se eu for levar em consideração o tempo em que eu era professora, meu Deus do céu, as mudanças são muito grandes. Então, as pesquisas são realmente a nossa maior ferramenta de atualização e de termômetro para nós entendermos o que está acontecendo no mundo, quais são as expectativas desses novos estudantes e dos professores também, que têm que compartilhar, né, essa informação. Enfim, então a Pearson trabalha já desde 2019, a gente tem uma pesquisa global, que uma delas é essa que eu vou compartilhar com vocês, onde nós investigamos quais são as expectativas de aprendizado dos alunos no mundo inteiro. Então, nós fizemos isso em 2019, em 2020 também, daí a gente já estava ali com o início da pandemia, a gente teve esse viés que saiu na nossa pesquisa de 2020, mas para esse ano, como os dados são cada vez mais relevantes, nós decidimos, então, quebrar essa pesquisa em 4 partes, né? Então, a gente trabalhou também com a pesquisa da própria pandemia, a gente investigou um pouco mais a fundo os impactos na educação, a gente também investigou sobre diversidade, equidade e inclusão, porque é uma pauta muito forte, não só para a Pearson, como todas as empresas, né, que estão atuando no mercado hoje e que querem ter prosperidade no futuro. Então, essa é uma temática que realmente está sendo abraçada por todos. E também trabalhamos nessa pesquisa bastante específica com as mulheres no contexto de trabalho, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que estou muito feliz de poder representar aí esses dados. Aqui só para vocês entenderem esse estudo, então, foi uma pesquisa que avaliou, então, a opinião das mulheres em relação às oportunidades de trabalho de agora e para o futuro, impactadas pela pandemia, né? Então, o que isso causou nas carreiras
das mulheres. A nossa metodologia, ela foi uma pesquisa que foi aplicada no mês de agosto desse ano, então nós trabalhamos aí com foco de 1.000 mulheres em cada um dos países que foram investigados, né? A pesquisa, ela foi feita, as entrevistas foram feitas online e trabalhamos aí com mulheres que estão atuando no mercado de trabalho ou então que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. E os dados que eu vou trazer aqui, então, nós temos da América Latina, nossos mercados representados pelo Brasil e México, e trouxe também dados da China e da Índia, para a gente conseguir entender se as nossas dores são iguais em diferentes países, tá? Então, acho que vai ser importante para a gente poder analisar. Vamos ver se vocês se identificam com os resultados aqui na pesquisa. E claro, se vocês tiverem alguma opinião que seja divergente, fiquem à vontade de compartilhar. Depois a gente pode elaborar mais e conversar mais sobre isso, tá bom? Bom, aqui nossa apresentação está dividida em 4 pautas, em 4 temas. Então, eu vou trabalhar cada um deles e daí a gente vai fazer uma pequena pausa, se vocês tiverem perguntas para cada tema mais específico, também fiquem à vontade. Então, primeiro vai ser uma ideia geral do cenário. Então, na opinião dessas entrevistadas, qual é a percepção delas em relação à economia? Foi impactada pela Covid-19 ou não? O que a gente espera, né, aí para o futuro? Depois a gente vai trabalhar mais focado na perspectiva de carreira, então as mulheres responderam de acordo com a opinião delas em relação aos seus trabalhos e carreiras, né? O terceiro ponto vai tratar de o quanto os trabalhos, as carreiras foram impactadas pela pandemia. Será que o mundo depois da pandemia, ele vai ser o mesmo? A gente já sabe que não, mas e o quanto nós mudamos? Então, foi um pouquinho mais nesse sentido, as perguntas. E, por fim, ok, vamos ter mudança? Quais são as barreiras? E como eu preciso mudar? Então, vamos tratar um pouquinho dessas respostas e vamos aproveitar também para fazer uma reflexão sobre o tema, né? Então, aqui vocês têm os dados, então, super importante também explicar para vocês que nós também dividimos essa pesquisa, você vai ver que toda a análise dela, ela vai trabalhar com a opinião de acordo com as gerações das mulheres. Então, a gente começa aqui do lado esquerdo da tela, primeiro com a opinião da geração Z, então aí são os nativos digitais mesmo, a geração super conectada e que está aí na idade de mercado de trabalho, então eles são aqui geralmente universitários, então essa população, quando a gente fala de milênios, então nós sabemos que é a população que vai, né, então dos 25, então já recém-graduados, até a grande massa de trabalho, até os 40 anos, geração X, eu estou nela, então aí são pessoas que já estão aí há mais de 20 anos no mercado, com um pouco mais de experiência, e os baby boomers, então, que vão até aí entre o ano de 1946 até 66, deixa eu ver, mais ou menos isso, 66, 64. Então, aí tem as diferentes gerações representadas até para a gente perceber o quanto que as mulheres evoluíram ou não. Será que as baby boomers, as mulheres da geração X, elas têm a mesma opinião da geração Z? Será que nós somos todos cringe aqui, menos a geração Z? Não sei. Então vamos analisar aqui um pouquinho. Então, assim, sempre analisando, o que vocês vão ver em roxo é o que, na opinião das mulheres, piorou e o que melhorou, né? Então, se a gente analisar de forma geral, e esse é um retrato do Brasil, realmente pensarmos em economia, em salários, em qualidade de vida, realmente a gente está passando por uma situação muito difícil, então, na percepção das mulheres, de praticamente todas as gerações aqui, nós tivemos uma piora, né, durante a pandemia, realmente a gente está passando por uma crise muito grande, e, assim, a gente tem alguns números melhores, se nós olharmos para a igualdade no mercado de trabalho, que são as últimas 2 linhas, a gente até tem aí quase que uma representatividade menor, né, no impacto, porém ainda é bastante negativo.
Se a gente olha já para o slide da China, percebam a diferença na percepção, né? É a mesma pergunta, a mesma pesquisa, e aqui a visão é completamente diferente. Aqui, muito mais positivo. É claro que se a gente olha para as baby boomers, que são as mulheres de uma geração já mais avançada, de idade mais avançada, elas têm uma visão bastante romântica, vamos dizer assim, né, do cenário atual do país. E daí, quando você vai para gerações mais de idade mais jovens, né? Daí elas já são um pouco mais críticas. Mas tem alguns pontos aqui que a gente olha para esse gráfico, que a gente percebe nas últimas linhas, então a gente percebe que nós temos um suporte assistencial bastante reconhecido, né? Então a gente vê que healthcare, que a saúde, a gente tem aí que todas as gerações acharam que melhorou bastante, então a prestação de serviços para cuidado das crianças, enfim, elas têm uma visão de forma geral bastante positiva em relação ao suporte recebido durante este período, né? Mas, de qualquer forma, se nós olharmos aqui para a Índia, nós percebemos também aqui uma visão também mais positiva. Então, elas conseguem enxergar, por exemplo, que as possibilidades de educação, então, a oportunidade de aprender mais, então, cursos disponíveis online, quantidade de conteúdos de muita qualidade online, tudo isso foi percebido também como algo bastante positivo. É um período difícil, muitas coisas pioraram, mas também tem uma percepção positiva de serviços, né, para suporte para quem tem os filhos pequenos, então também a igualdade no mercado de trabalho. Então, o cenário ele é negativo, porém, nós temos algumas melhorias. E aqui, na sequência, então, o México ele entra como a última cidade, e aqui a gente já percebe um resultado bastante crítico em relação a quanto o país foi impactado pela pandemia, né? Então, aqui a gente tem um impacto negativo em quase que todos os itens da pesquisa. Então, a gente começa com a economia do país, a economia na comunidade, oportunidades de emprego. Então, toda essa análise foi identificada como muito impactada, então tudo piorou, e a gente enxerga talvez aqui também, nas últimas linhas, onde a gente analisa a questão da igualdade de gêneros no ambiente de trabalho. Surpreendentemente, a gente tem aqui para a geração Z e os millennials, né, então de 40 anos para baixo, então elas já identificam uma melhora nessa igualdade de oportunidades dentro do mercado de trabalho e também na sociedade. Então, assim, é claro que aqui no geral os números são negativos, mas eu geralmente gosto de olhar o positivo para a gente ter sempre algo para, como que eu posso dizer? Sempre algo para comemorar e muito trabalho a seguir para ter novas conquistas, né? Então, aqui a gente segue com a pesquisa, mas daí a pergunta já é mais em relação, o que você acha que vai melhorar para o futuro? Para os próximos 6 meses pós-pandemia, vai melhorar ou vai piorar? Então, aqui, Brasil ainda representado de uma forma negativa, então as pessoas ainda, as mulheres ainda estão bastante preocupadas em relação ao futuro, porém, existe uma melhora em relação ao que se analisou da pandemia. Então, apesar de a gente ainda estar muito receoso do que pode vir aí para o futuro, as pessoas, de forma geral, têm uma expectativa melhor de que as coisas, de fato, vão melhorar. Se a gente volta para a China, então, assim, realmente, expectativa sensacional, então, elas perceberam melhoras na pandemia, mas para o futuro, tudo vai melhorar de acordo com a pesquisa para elas. Então, isso é muito interessante, identificar essas diferenças, mas eu ainda destaco que a gente, apesar de ser uma diferença pequena, a gente consegue enxergar que a geração Z, ela é bem mais crítica do que se comparada a baby boomers. Então, assim, isso é muito bacana, porque eu acho que é isso que a gente espera, né, das novas gerações, que eles consigam avaliar e bem o que acontece na nossa sociedade hoje, as oportunidades, mas terem esse pensamento crítico para justamente provocar as mudanças.
E é isso que a gente conta com eles, para que o mundo seja sempre um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos e todas as crianças aí do mundo. A gente olhando para a China, para a Índia, a gente vê também uma perspectiva de melhora, aqui um pouco mais de criticidade também, mas de forma geral, aqui as mulheres da Índia esperam que realmente pós-pandemia tudo volte a crescer, tudo melhore. E, por fim, o México, mais ou menos também parecido com a opinião do Brasil. Então, a gente tem aqui não digo um pessimismo, mas eu diria um receio em relação ao futuro, mas as mulheres da geração Z e milênios também identificam aí uma melhora na igualdade de gêneros no ambiente de trabalho e também na sociedade. Então, isso é bastante positivo se nós pensarmos, né? Bom, aqui a gente segue com os dados da pesquisa e realmente as mulheres aqui, elas foram perguntadas se concordam ou não, de acordo com os itens, né? Então, por exemplo, nós entendemos que a pandemia criou um cenário que realmente vai prejudicar, né, as mulheres, né, no cenário econômico. Então, aqui a gente tem dados e vocês percebam que aqui as gerações, elas se aproximam muito, né? Então, as mulheres, sim, entendem que a pandemia impactou demais. Se a gente olha no próximo item perguntado, que vai demorar mais do que 10 anos para que a gente consiga se recuperar, né? Que as mulheres consigam se recuperar aí. Você percebe que as mulheres que estão na geração baby boomers, assim, realmente elas acreditam mais nisso, principalmente na Índia, foi um dado que nos espantou bastante, e daí as gerações mais novas, elas são mais positivas, elas acham que a gente vai progredir, vai conseguir se recuperar mais rapidamente, né? Mas, de forma geral, as mulheres realmente percebem que a pandemia trouxe muitos impactos na pandemia, nas oportunidades de emprego, e isso vai levar bastante tempo para que a gente consiga se recuperar. Então, isso é algo que a gente sabe que vai acontecer, que tem muito trabalho pela frente, mas que a gente não pode pensar em desistir. Eu acho que isso tem que nos motivar para a gente continuar se esforçando e trabalhando muito para que a gente consiga sair dessa situação mais rapidamente. Então, aqui novamente, aqui a gente está pensando na economia, né? Então, o que isso impactou? Então, realmente, as incertezas financeiras, elas foram consideradas como um dos principais pontos, né, de preocupação. Então, a gente entende que agora está muito mais difícil para as mulheres conquistarem a sua independência financeira por conta da redução das oportunidades, principalmente agora, né, que temos tantas pessoas sem emprego. Então, ir atrás dessas oportunidades, buscar uma recolocação no mercado. Então, tudo isso traz muita insegurança, e por isso que os números, né, desse slide, eles são tão altos para todas as gerações. Então, isso fica muito mais claro. É claro que a gente tem percebido uma visão um pouco mais otimista, né, para a pesquisa da China, mas para os outros países a gente percebe aí um padrão, né, na percepção aí da dificuldade desses desafios, né, da gente superar esses desafios. E daí, no último ponto, a gente ainda vê que nessa última linha, muitas mulheres que acabaram perdendo, né, seus empregos e tiveram que voltar para as responsabilidades de casa. A gente sabe aí que na pandemia a nossa dupla jornada, ela se intensificou ainda mais, né? Então, eu acho que esses desafios, eles acabam nos preocupando bastante. Então, de forma geral, nós vemos aqui um cenário de pandemia que trouxe muita preocupação, e as mulheres estão um pouco receosas em relação à recuperação. Marcos? Maravilha. Márcio, antes de passar para o próximo tema, se eu puder fazer uma pergunta já, entre os vários dados que você compartilhou, um em especial me chamou muito a atenção, que foi a diferença na percepção de equidade de gênero das respondentes no Brasil, das brasileiras, com as respondentes dos demais países. Enquanto a gente viu que na China, na Índia e no México, a percepção é que a equidade de gênero melhorou com a pandemia,
No Brasil, a resposta foi o contrário, que a equidade de gênero piorou com a pandemia. Isso é porque a base comparativa desses países era ruim, então melhorou, ou é porque, de fato, os efeitos da pandemia foram diferentes nesses países do que no Brasil com relação à equidade de gênero na ótica das mulheres? Então, Marcos, é uma boa pergunta. Aqui, realmente, o cenário da pesquisa ele foi o mesmo, né, em todos os países. Eu entendo que realmente isso foi refletido por conta da forma como o nosso país lidou com a pandemia e da questão de trabalho, porque, infelizmente, as mulheres aqui ainda se sentem em muita desvantagem quando concorrendo por um mesmo cargo, né? Então, com pessoas do sexo masculino, enfim. Então, esse desafio, ele se tornou muito mais latente na pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe isso para a gente, né? Ficou muito mais evidente, ficou muito mais aparente todas essas diferenças, e por isso que eu sempre digo que a gente tem bons conceitos no Brasil, a gente sabe, a gente está disposto a abraçar questões de diversidade, equidade, inclusão, mas as oportunidades, elas ainda não são as mesmas. Então, é claro que quando eu tenho milhões de desempregados, então, se eu penso, as oportunidades são as mesmas? Não, porque as pessoas partem de um background muito diferente. Então, obviamente, quem teve uma maior possibilidade de estudo, conseguiu ter mais cursos, enfim, conseguiu se desenvolver mais tecnicamente ou academicamente, essa pessoa ela acaba tendo uma chance maior de conseguir um destaque. Então, são essas diferenças que a gente tem que trabalhar muito para conseguir promover não só a igualdade, mas a equidade. Então, a gente precisa conseguir diminuir esse gap, né, que nós temos aí das oportunidades, porque senão a gente nunca vai sair do lugar. Então, eu acho que o Brasil ainda tem muito a que se desenvolver nessa questão, mas a gente está começando, Marcos, a gente vai prosperar. Muito bem, posso continuar? Claro, obrigado, Marjorie. Imagina, imagina. Obrigado. Bom, então agora, nós já vimos o cenário, né, em relação à pandemia, o que isso impacta nos trabalhos, né, nas relações de trabalho das mulheres. Aqui a gente vai focar um pouquinho mais nas carreiras, né, nas oportunidades de trabalho. Então, um ponto muito perguntado aqui foi em relação a como as mulheres se sentem em relação ao seu trabalho atual, ou se elas querem mudar de carreira. Por quê? Porque foi um momento de muita reflexão, né? A gente sabe que a pandemia trouxe muitos problemas, infelizmente levou a vida de muitas pessoas, e isso é irreparável. Porém, a gente não pode deixar de olhar o quanto que a mudança, né, no mercado de trabalho, ela impactou as famílias, impactou a vida das pessoas, e isso causou uma reflexão muito grande. Então, aqui essa pergunta, olha só, se a mulher, se ela pretende mudar de emprego ou começar a trabalhar nos próximos 6 meses. Então, vocês percebam, aqui também a gente está dividido de acordo com as gerações, né? Então, percebam que a gente tem aí um equilíbrio muito grande. Então, metade da força de trabalho quer mudar, está pensando em mudar, né? E você perceba também que a geração Z, então aí realmente elas estão buscando, essas mulheres estão buscando um novo futuro, né? Então, aqui a gente segue também, então a gente percebe essa diferença na China, um pouco mais sutil, mas também aqui quem está liderando aí essa questão de querer mudar são as millennials, então são as mulheres até 40 anos, mas a gente percebe que elas querem mudança. Vejam só na Índia como esses resultados são impactantes, né? Então, esse momento de pandemia, ele trouxe uma reflexão muito grande. E olhando aqui para o México, a gente tem o equilíbrio também, mas também a geração Z aqui se destacando em relação a começar a trabalhar ou então a mudar de trabalho. Então, quando a gente segue com a próxima pergunta você está satisfeita, então, com o seu trabalho atual? E você aqui percebe, né, que a gente tem o Brasil destacado em roxo,
né? Você percebe que o Brasil, ele tem sim, a gente tem marcas praticamente iguais em todas as gerações, então aí entre 63% e 69% das mulheres dizem que sim, que estão felizes, mas lembre-se, estar feliz não significa não querer mudança, né? Então eu acho que aí é muito importante lembrar que eu posso estar feliz, mas nosso objetivo de querer melhorar sempre, ele tem que estar sempre presente. Então, percebo que a Índia se destaca bastante, né, nessa análise, mas a gente tem México também seguindo, e a China com os dados um pouquinho mais modestos. Só a geração de baby boomers é que extrapolou aí, 97% está satisfeita. Então, aqui a gente segue com essa nova pesquisa também, né, dividida aqui para o Brasil, e aqui à direita vocês conseguem ver o color coding para gerações. Então, assim, aqui o caso é saber se você está satisfeito, então, a primeira, né, com os seus salários. Aqui vocês percebam que a gente tem as menores o percentual de respostas. Por quê? Porque realmente as mulheres, elas acabam, muitas vezes, tendo um salário menor, sendo não tão bem remuneradas pela sua mesma entrega, às vezes, né? Então, a gente tem aqui esses números que estão bastante expressivos, né? Então, isso é algo que a gente tem que lutar muito. Acho que já temos melhorado bastante em relação a esse reconhecimento e equiparação salarial, mas a gente tem um grande caminho a seguir ainda, né? Mas você percebe que as mulheres, elas percebem que houve mudança e flexibilidade nas horas de trabalho, que as empresas, de forma geral, trabalharam muito bem por conta da Covid. Então, a gente sabe que muitas pessoas foram destacadas para trabalhar de home office e tudo mais. Enfim, a gente tem essas diferenças, né, de acordo com as percepções de países, mas, de qualquer forma, por exemplo, a última pergunta, né, vocês percebam na última linha aí, vocês podem perceber que as mulheres, de forma geral, disseram que os seus trabalhos, né, suas empresas, lidaram muito bem com a pandemia. Então, isso é bacana, a gente sabe que muitas empresas fizeram uma redução de carga, né, horária de trabalho, então, para garantir que as pessoas não perdessem os seus empregos, mas vamos lembrar aí que a nossa pesquisa realmente tratou de mulheres que estão no mercado de trabalho ou procurando um novo trabalho. Então, a gente tem aí uma resposta de quem conseguiu continuar trabalhando durante a pandemia, se sentiu bastante protegido, né? Então, isso é bom. Isso é bom. Quem teve oportunidade, conseguiu trabalhar de casa, ótimo, mas a gente tem que levar em consideração todo o cenário, né? Aqui, a pergunta também em relação à posição, né, ao cargo das mulheres. Então, aqui a primeira pergunta é referente às mulheres na liderança. Então, realmente, a gente percebe aqui essa percepção, né, mulheres na liderança, que tem uma boa relação de trabalho com os seus chefes, enfim, se elas se sentem incluídas no ambiente de trabalho, então a gente tem aí uma representatividade grande, e mulheres que estão pensando aqui, am I considering a new role or a new employer? Então, se elas estão pensando em mudança de emprego ou mudança de cargo, e daí, de novo, a gente vê, estamos satisfeitas, mas queremos mudança, né? Então, isso aqui está bastante consistente na pesquisa, e eu acho que é muito importante e corrobora bastante com essa última pergunta, se a pandemia fez com que as mulheres refletissem mais sobre os seus empregos e carreiras. E a resposta é bastante alta. Então, isso é muito bom. Eu cheguei a me fazer essa pergunta várias vezes, a forma de trabalho, como a gente lida com o trabalho, esse balanço, né, entre nossa vida e trabalho. Então, eu acho que vale aí a reflexão para todas nós em relação ao nosso futuro, né, de trabalho. E aqui a gente segue com a apresentação, e agora pensando, né, em relação ao último ano, então esse último período de pandemia, como que as empresas se comportaram, né, o que elas fizeram para contribuir para que, né, a gente conseguisse trabalhar. Então, a primeira pergunta é se
se aí as empresas ofereceram serviços de suporte às crianças, né, child care, então às vezes um suporte com o valor da escola, enfim, e daí a gente percebe que o Brasil, ele tem uma das menores índices, né, de contribuição nesse sentido. A gente vê que para a Índia e para o México esses números foram maiores. Daí o segundo ponto importante, que é saúde mental, né? A gente sabe que a pandemia mexeu muito com todos, pessoas que tiveram próximas a entes queridos que se foram, ou um medo que foi causado, a gente não sabia o que poderia acontecer, então isso, as mulheres indicaram que as empresas deram esse suporte. No caso aqui, se as empresas contribuíram com essas mensalidades, com tuition, daí a gente tem um valor menor, só a Índia que tem uma representatividade maior nessa ajuda. Agora, os últimos pontos, que são em relação à requalificação profissional, a gente já percebe de forma geral que em todos os países as respostas foram bastante expressivas. Então, a gente vê aí desenvolvimento profissional, treinamento de liderança e escala de trabalho bastante flexível. Então, são 3 pontos bastante importantes e que, de fato, nos ajuda a almejar por um futuro melhor, né, com novas oportunidades. Então, isso foi uma indicação muito bacana. E aqui também, né, a gente segue com esse tema e a gente percebe aí que é uma resposta grande em relação ao trabalho remoto, né? Então, a gente vê os próximos itens, então, suporte para as famílias, para as crianças, desenvolvimento profissional, enfim, e também acesso à vacina, sendo o último dele. Vou só tomar um pouquinho de água. Obrigada. Então, a gente tem esses dados, e aqui a gente tem aqui, né, mais uma pergunta: o que as mulheres entendem em ser mais importante de todo esse pacote, né, que as empresas ofereceram? Então, olha só que interessante, as mulheres estão pedindo por mais desenvolvimento profissional, por mais treinamento de liderança e por mais flexibilidade na escala de trabalho. Olha só, então, assim, a gente tem as mulheres realmente querendo progredir muito. Vou seguir aqui. Maravilha. E aqui, o que realmente elas acham importantes e acham que os empregos devem, né, as empresas devem continuar fortalecendo e dando como oportunidade para todos os trabalhadores, né? Interessante que a gente vê que trabalho remoto, a gente tem um número bom, mas não foi o topo da lista, né? A gente percebe que salários competitivos é algo que as mulheres almejam, principalmente aqui no Brasil, e realmente seguido por desenvolvimento profissional aqui no Brasil. O único ponto onde a gente percebe bastante expressividade em relação à diversidade, equidade e inclusão foram os números bastante altos da pesquisa da resposta do México. Foi muito interessante. Eu acho que vocês podem perceber que aqui para o Brasil os números foram muito baixos. Então, é algo que ainda ele não está dentro da nossa forma de pensar. E é por isso que a gente precisa continuar promovendo esse tema e trabalhando esse tema, não só dentro das nossas empresas, mas dentro das nossas relações pessoais, porque nós somos na empresa o que nós somos na nossa vida. Então, é sinal que a gente ainda precisa incorporar mais essa pauta de diversidade, equidade e inclusão, para que a gente consiga tornar essa aceitação, esse respeito às diferenças como parte inerente de nosso trabalho. Tá bom? Enfim, a gente segue aqui na pesquisa e outro ponto muito importante destacado, né, que causou o maior estresse para as mulheres. Então, a gente pode ver aqui na parte de baixo da apresentação, que foi principalmente as questões de saúde mental, assim, como se manter saudável,
e a estabilidade financeira, né? Então, são os últimos 3 pontos. Vocês percebam que o Brasil aí tem marcas muito altas nessa preocupação, né? O que nos trouxe bastante estresse, e realmente a gente espera que pós-pandemia a gente consiga resolver isso, e assim que a gente encontrar uma estabilidade econômica também, reconquistar essa estabilidade financeira, né? Enfim, e daí a gente segue aqui, já concluindo essa etapa da apresentação, e, de novo, né, o que causou todo esse estresse do ano passado? É claro que a gente tem aqui as questões de insegurança em relação ao trabalho, mas aqui a terceira linha da pesquisa, que se trata de Covid, como evitar, como não ficar doente, como se proteger, foi o líder aí, o campeão da pesquisa. E essa foi a nossa segunda etapa aqui, Marcos. Maravilha, eu tô só. Eu tinha uma pergunta ou duas para fazer, mas não vou fazer, porque a gente tem menos de 10 minutos para concluir o webinar, e eu quero muito que você consiga compartilhar os últimos 2 tópicos, então já vou passar de volta para você, Marjorie. Então, tá bom, Marcos. Então, eu vou seguir aqui. Esses 2 últimos, eles são menores, então vamos lá para a gente terminar dentro do prazo. Então, aqui a percepção, né, da carreira, mudanças da carreira e o quanto que a pandemia influenciou essas mudanças, né? Então, aqui olhando para os últimos 12 meses e pensando em azul aqui nos próximos 12 meses. Então, a gente percebe que aqui no Brasil a gente ainda tem uma visão bastante negativa, né? Tudo que está em roxo aí da nossa percepção desse tempo de pandemia. Então, a oportunidade de trabalho, oportunidade de mudança de carreiras. Então, a gente percebe aí que as mulheres, elas buscaram trabalhos, mas não encontraram, assim, tantas oportunidades, mas acho que é bastante válido dizer que, aqui na penúltima linha, que as mulheres, mesmo nessa insegurança, né, do mercado de trabalho, elas foram atrás de novas oportunidades de mudança. Então, interview for another job é realmente quando você percebeu que você quer uma mudança na sua vida. Então, eu acho que isso é bastante importante e nos dá uma sensação aí de passamos por um momento ruim, mas a gente espera muita positividade para o futuro. E também seguindo nessa linha, né, a gente percebe que é muito claro aqui que as mulheres pensaram em criar os seus próprios negócios, né, para serem empreendedoras. Então, a gente tem aí o Start My Own Business, que a gente teve um número significativo nos últimos 12 meses, mas as mulheres almejam cada vez mais buscar a sua independência aí para o próximo ano, né? Então, eu acho que isso é um ponto de bastante atenção, e daí você percebe que as mulheres, elas realmente, elas querem muitas mudanças, e isso é bom, porque a mudança a gente às vezes espera do outro, né? Mas a mudança, ela começa dentro da gente, então isso é realmente muito importante. E daí a gente segue aqui com as oportunidades, assim, a gente tem a mesma questão, a mesma pesquisa da China, então a gente percebe aqui um equilíbrio grande, né, em relação à busca de trabalho, à troca de trabalho em todas as gerações. Agora, a gente identifica aqui, é claro, por conta da característica da própria política do país, então as mulheres, elas têm a ideia de se manter no mesmo cargo, no mesmo trabalho, sem buscar tanto criar os seus próprios negócios. Mas, se a gente vai já olhando para a Índia, a gente percebe também um cenário um pouco mais parecido com o Brasil, que as mulheres, de fato, durante a pandemia, foram à luta, foram atrás das oportunidades, tentaram mudar, e que para os próximos anos elas também enxergam isso. E percebam que aqui, quando a gente fala de iniciar um negócio próprio, a gente percebe que as mulheres também almejam aí para o futuro, é um pouco mais singelo, mas as mulheres também almejam aí ter essa independência. Olhando aqui para o cenário do México, né, a gente teve mulheres também indo à luta, buscando por oportunidades de trabalho, ou então
por mudanças de carreiras, né, indo atrás de entrevistas e tudo, e daí, novamente, um salto nas mulheres que, por uma questão de necessidade ou de desejo, pensam em ter o seu próprio negócio ou tiveram como única alternativa durante a pandemia de seguir com o seu próprio negócio, né? Então, aqui, seguindo, olhando aí para a carreira, então, o que essas mulheres querem melhorar, porque todas querem mudança. Isso foi muito claro como resposta dessas pesquisas, né? Dessa pesquisa. Então, o que as mulheres precisam? Elas precisam se educar, elas precisam aprender, né? Novas técnicas, novos conhecimentos, enfim. Então, isso na pesquisa ficou muito claro que elas realmente refletiram e que querem essa mudança. A gente tem esses números bastante altos, mas a gente tem aqui algumas preocupações e barreiras, né? Por exemplo, a primeira, que a gente fala da idade, as mulheres se preocupam, será que a minha idade é um obstáculo? Veja que as respostas aqui do Brasil, elas são muito altas para as mulheres da geração X e as baby boomers, porque são as mulheres que estão vivendo, né, esse desafio. Mas mesmo assim, os números, de forma geral, no Brasil, eles são preocupantes, e a gente percebe que é uma mudança que a gente tem que trazer para o mercado de trabalho. A próxima, em relação ao gênero, eu percebo que por ser mulher eu tenho mais desafios, menos oportunidades, sim, então a gente tem que olhar, mas assim, temos que sempre comparar, né, os outros países, eles também passam por números bastante desafiadores, então eu acho que, de forma geral, a gente acaba tendo esse equilíbrio, e por isso que esses encontros, repito, são sempre importantes para a gente desenvolver essa awareness, né, então as mulheres realmente, elas precisam trabalhar muito para a gente conquistar esse nosso espaço definitivamente. Mas, enfim, daí a gente tem a questão de preocupação com as famílias, de cuidar de casa. Então, todas essas preocupações que as mulheres carregam, elas estão aqui, então, representadas na pesquisa, né? Agora, e o que isso fez com a confiança das mulheres? Então, a gente percebe que aqui no roxo, se as mulheres estão mais confiantes, elas eram mais confiantes antes da pandemia. No azul mais claro, se nada mudou, ou então nesse azul mais escuro, se elas estão menos confiantes depois da pandemia. Vejam como as mulheres aqui no Brasil são menos confiantes, então, porque de fato elas mudaram de ideia. Então, essa reflexão, ela provoca, às vezes, novas considerações, medos, né? E a gente acaba enxergando um outro dado aqui para a China. Então, as mulheres aqui, na sua maioria, né, disseram que não mudou muito, mas ainda temos mudança. Agora, aqui, Índia, sim, né, temos as mulheres mais confiantes, e se eu vou para o México, é um gráfico um pouco mais parecido aqui com o Brasil. Então, as mulheres estão menos confiantes, né, para algumas não mudou muito, mas temos muitas mulheres menos confiantes, e por isso, em busca de uma nova carreira, né, de novos desafios. Agora, estamos receosas ainda em relação à pandemia? Então, sim, né, nós temos aí as preocupações em relação às consequências, né, as oportunidades de promoção, de novos, de salários mais competitivos. Então, todas essas informações, elas são bastante preocupantes, né? E o que mais a pandemia impactou? E aqui na segunda linha a gente identifica que os salários, né, os wages, eles foram extremamente impactados. E aí a gente percebe que em todos os países, em todas as pesquisas, a preocupação é bastante alta em relação ao trabalho. E aqui, já nesse slide, vocês notem que na penúltima linha, né, onde a gente identifica que uma maior preocupação, as mulheres reclamam do acréscimo do trabalho doméstico. Então, a gente sabe que não foi fácil trabalhar com as tarefas domésticas e conciliar o trabalho, tudo dentro do mesmo
ponto. E aqui eu encerro o terceiro, mas eu não sei se o nosso tempo já acabou, Marcos. Infelizmente, sim, Marjorie, acabou, já passamos um pouquinho das 17 horas. Realmente, assim, um desafio compartilhar uma pesquisa com essa amplitude global e com 4 perspectivas tão abrangentes em poucos minutos. Mas a gente, infelizmente, está encerrando aqui essa live, 17h02 aqui. Não vou poder encaminhar para a Marjorie, infelizmente, também as perguntas que foram feitas. Eu, inclusive, tinha algumas minhas aqui para fazer. O que fica, eu acho, de reflexão, olhando sobre a ótica das empresas, é o que as empresas precisam ou podem fazer para aumentar seu potencial de retenção e de atração das profissionais mulheres, né? Porque eu acho que a grande conclusão que a Marjorie foi compartilhando ao longo desse webinar é essa grande inquietação entre as mulheres, né? Por um lado, um nível de satisfação relativamente bom com o seu trabalho, com a empresa em que está trabalhando, não ótimo, muito menos excelente, mas não ruim, mas uma grande disposição de mudar, né? Próximo patamar de 70%, 80%, dependendo da pergunta, né? Mas esse patamar de 70%, 80% de disposição de recomeçar, né? De ser empreendedora, de mudar de trabalho, de carreira. Então, fica a reflexão para as empresas, inclusive, né? O que fazer melhor para reter suas profissionais talentosas e atrair cada vez mais mulheres que são fundamentais para essa diversidade tão relevante, tão importante para as empresas. A gente precisa, infelizmente, de fato, estar encerrando, então quero agradecer a Marjorie por esse webinar, por ter compartilhado com a gente essa pesquisa global e lembrar a todos que a Britian, no seu site, né, no britian.com.br, tem lá a programação de todos os webinars pela frente. Então, quem tiver interesse, dá uma conferida no site da Britian, se inscrever no canal da Britian no YouTube. Tem muita coisa boa pela frente, como a que a gente viveu hoje aqui com a Marjorie. Então, estamos encerrando, mais uma vez, agradecendo muito a Marjorie por ter compartilhado com a gente a pesquisa e as suas interpretações dela, e agradecendo a presença de todos vocês e desejando, então, tudo de bom a todos e um grande abraço e até o próximo webinar da Britian. Tchau, tchau.